Irmãos, a leitura é sobre o sonho de José, mas o contexto é sobre derramamento de sangue. Porque muitas pessoas acham que, mesmo que o tempo passe, as consequências não ficam. E hoje, como é um culto de libertação, é necessário que a igreja do Senhor acorde. Rúben era o irmão mais velho. Depois de Rúben ainda tinha outro irmão, que deveria cuidar de José. Eles estavam em um local na qual o pai o informou, mas desde o caminho eles já se desviaram. Eles não deveriam estar em Dotã. Não foi lá que o pai deles mandou que eles fossem tosquear as ovelhas. E aí que começa o problema. Quando nós pensamos que estamos num caminho certo e começa a ir para a direção errada. O início de tudo é o caminhar nos pensamentos, o caminhar no falar, o caminhar na forma de agir, ou caminhar até mesmo com alguém que não deve estar do teu lado. Porque todas as vezes o Senhor fala conosco. Mas aí nós vamos agora falar de José, de Jacó, de Judá. Jacó sabia que Judá poderia cuidar do seu irmão. Jacó não confiava no Simeão. Jacó confiava em Rúben e o próximo irmão seria Judá que deveria cuidá-lo. Pois Judá não deixou que derramasse o sangue do irmão. Mas Judá profetizou quando entregou a túnica cheia de sangue para o teu pai e disse que um animal feroz tinha tirado a vida do seu irmão. Mas a consequência da mentira, de esconder, de fazer que o pai dele chore diante de um luto que não aconteceu. Ele sabia que a probabilidade do irmão dele ser morto pelos ismaelitas era grande. Ele não queria participar da morte, mas ele sabia que os ismaelitas não se davam com os israelitas. Então ele entregou na mente dele dizendo, eu não tenho culpa, quem matou foi os ismaelitas. Então, indiretamente, Judá sabia que o seu irmão corria risco de morte. E assim, o povo de Deus tem brincado, achando que eu vou deixar que o outro faça, para que eu não tenha que fazer. Mas deixar e permitir que o outro faça, você também é culpado desse sangue. E quando Judá chega próximo a José, sem saber que era o irmão dele já no Egito, sendo governador, a primeira coisa que Judá diz é, nós estamos pagando por ter tirado a vida do nosso irmão. Nós estamos pagando pelo feito que fizemos ao menino. E ele diz, eu lembro do olhar dele de aflição. E ele rasgou as suas vestes. À medida que a Bíblia diz que rasgou as suas vestes, é um choro de luto, um choro de não tem mais jeito, eu vou rasgar as minhas vestes. Então, Judá, mais uma vez, tomou aquela atitude, pensando, agora estamos pagando e vamos morrer. Foi o que ele falou. Judá deveria ter livrado o seu irmão, mas a consequência, todos pagaram, mas a maior consequência, quem pagou foi Judá. Deus matou seus 2 filhos. E logo após, os descendentes de Judá, junto com Arão, a neta de Judá, casou com Arão. E aí eles tiveram mais 2 filhos. E a mesma prática de derramamento de sangue, também os filhos de Arão tiveram por causa da neta. A consequência de um pecado, de um erro, de um derramamento de sangue, é muito séria e a igreja brinca com isso. O povo de Deus pensa que o que passou, passou. Eu pedi perdão a Deus, o Senhor vai me perdoar pela sua misericórdia, mas as consequências ficam. Então Judá foi um descendente na qual o Senhor Jesus viria da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Mas esse sangue na qual eles foram fazendo visitação para o teu povo, tinha que ser expiado. E como que seria? Nadab e Abiú foi morto. E a mesma consequência do pai
foi o filho que o pai não quis mais que Tamar casasse com o próximo filho, porque 2 já haviam morrido, mas não foi por causa de Tamar, foi por causa do pecado, foi por causa do derramamento de sangue, foi por viver se prostituindo às escondidas, longe da sua esposa. E isso também tem consequência. Isso é adultério, isso é derramamento de sangue. E a igreja do Senhor pensa que o Senhor está vendo, ninguém sabe, eu vou pedir perdão, eu não vou procurar o meu pastor, eu não vou confessar o meu pecado, e segue de geração em geração o pecado pegando nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, nos nossos tataranetos. Mas aonde está a misericórdia de Deus? No seu posicionamento. É no posicionamento que vem a misericórdia e o amor de Deus. Então chega o tataraneto de Judá e Arão, que fez aquilo que o Senhor precisava que fizesse. Começaram a se prostituir no arraial de Deus e entraram no Santo dos Santos para se prostituir, ter relações ilícitas dentro do Santo dos Santos. Ainda existe o Santo dos Santos. É as pessoas estarem aqui no altar, é as pessoas estarem enganando o outro, enganando a esposa o esposo, enganando o seu pastor e achando que Deus não está vendo. E continua o sangue sendo derramado. E aí veio Finéias. E a Bíblia diz em Números que Finéias veio e desceu a espada naqueles que estavam cometendo ato ilícito dentro do Santo dos Santos. E a palavra de Deus vai dizer que, e Deus se agradou da atitude de Finéias, que expiou o sangue. E voltaria mais uma vez para que Jesus fosse o leão da tribo de Judá. Mas foi feita expiação. E é necessário a expiação que tem que ser feito. É procurar o seu pastor, é procurar o seu cônjuge e dizer: me perdoa, eu errei, eu pequei contra o Senhor. E existe um estudo, me perdoa, pastor, já estou finalizando. Existe um estudo num site dizendo, americano, PubMed. Eu e meu esposo estamos fazendo um livro sobre essas questões de derramamento de sangue. O site está lá, PubMed. E o problema gravíssimo, não tem criança na igreja, né? Um problema seríssimo tem. Hoje em dia, é as pessoas ficarem com ato ilícito, achando que está enganando o cônjuge ou Deus, mas isso dá um problema seríssimo na mente. Dá um problema seríssimo. E esse problema é que o córtex frontal vai se enrigindo, ele vai endurecendo e vai murchando como um maracujá. Murchando, e as pessoas passam a não ter a capacidade cognitiva de tomar decisões certas. E ela começa a tomar decisões erradas. E após o ato da promiscuidade, de se auto-sentir prazer sozinho, errando, pecando com o Senhor, o próximo passo é abuso infantil. E o próximo passo, esse mês de maio, estamos no mês sobre o combate ao abuso infantil. E o próximo passo de abuso infantil é assassinato. Ou se suicida, ou então comete assassinato para que o próximo, que sabe, não venha falar. Mas tudo isso é a mente destruída. E no mesmo site americano PubMed, quando a pessoa começa a orar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, na 7ª semana, nada tinha acontecido na oração e no jejum. Tudo isso com cientista monitorando a mente de quem ficava dentro de uma sala orando. Depois da 7ª semana,
o Senhor, Todo-Poderoso, grande eu sou, começa a liberar uma massa cinzenta para que o córtex frontal volta ao normal. Então, para o nosso Deus tem jeito, com Deus tem jeito, seu casamento tem jeito, sua vida tem jeito, seu filho tem jeito, para nós tem jeito, porque o nosso Deus é o Deus forte e poderoso na batalha, que entregou o seu filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós sejamos salvos e livres em Deus. Mas é necessário jejum e oração para que tudo volte ao normal e que você não fique sendo destruído por causa de uma prática, por causa da dor, porque te ensinaram, porque você foi abusado, porque você foi destruído, porque a sua infância foi ferida. Mas o Deus Todo-Poderoso diz na palavra dele que tudo é possível ao que crê. E a igreja aplauda o Senhor porque ele é poderoso, maravilhoso.